A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária e Castelo Pet Shop. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Hoje vamos falar um pouquinho do segmento pet, tratar principalmente hoje de doença do carrapato, a heliquiose, aqui na companhia do Guilherme Maluf. Gratidão pela participação conosco. Mais uma terça aí, hoje a gente vai falar de uma doença que é comum, né? Que acho que a gente até subestima um pouco pela gravidade que é, mas assim, é uma doença que dificilmente um tutor de cachorro nunca enfrentou, né? Heliquiose e doença do carrapato, né? O que é a doença? Vamos começar por isso, né? A gente sabe que o carrapato transmite, mas ele não é a doença em si. Sim, é uma bactéria. O carrapato, ele pode portar essa bactéria e aí com a picada ele coloca essa bactéria na circulação do animal e aí que começa a doença. Tá? E é interessante destacar justamente isso, né? Não é só o carrapato, é o carrapato contaminado. Sim, carrapato contaminado. Então, assim, é aquele negócio. Às vezes aquele cachorro de rua tá com 500 carrapatos e não tá com a doença. Às vezes a pessoa chega lá na clínica e fala assim: Guilherme, mas eu nunca vi carrapato no meu cachorro. Basta um carrapatinho escondidinho ali picar por alguns instantes, né? Que é possível pegar a doença. Perfeito. Então se ele for portador da bactéria. Exatamente. Um carrapatinho contaminado, né, já é o suficiente aí para fazer o estrago. Mas é importante também a gente destacar essa questão, porque às vezes o doutor fica apavorado, né? Achei um carrapato no meu cachorro, né? Tem que ter esse conjunto de fatores. É igual a dengue, né? Não é só a picada do mosquito, é o mosquito contaminado. A gente tem que entender que a gente vive num país tropical, onde que a proliferação ali de insetos é muito grande. O controle, a erradicação, o controle desse carrapato se torna quase impossível, né? Então a gente tem que se adaptar a conviver, né? Tentar reduzir ao máximo, né? Tentar controlar no seu ambiente, no ambiente da sua casa, mas se torna quase impossível que o seu pet nunca tenha contato com carrapato durante a vida. Isso é quase impossível. Perfeito. Então vamos às perguntas de hoje, as participações dos espectadores. O carrapato é encontrado em qualquer lugar, né? Ou tem aí um hospedeiro específico, né? Vamos pensar assim: olha, veio o cachorro para uma fazenda. A gente sabe que gado também tem carrapato. Qualquer lugar. Carrapato hoje, lógico, tem ambientes que beneficiam o carrapato, né? Ambientes úmidos, ambientes onde tem menos luz, épocas de calor, né? Essa época agora que a gente vai pegar agora aí do calorzão é uma época excelente para eles, né? Ali de maio até setembro, acho que é a época que mais tem incidência de doença do carrapato. Não que não vai ter o resto do ano, vai ter, mas piora. Então é mais o ambiente, né? Obviamente que existem já animais que são hospedeiros, animais que podem ter, né? O seu vizinho tem cachorro, obviamente a possibilidade de ter um carrapato no ambiente existe, então, né? Porque eles são hospedeiros, mas fora os hospedeiros também, o próprio ambiente se torna a casa deles, né? Então não tem muito esse controle. Perfeito. Participação de mais um espectador. Vamos à pergunta. Como é tratada a doença do carrapato? Antes do tratamento, a gente tem que pensar no diagnóstico, né? Fechando o diagnóstico, concluindo que o paciente está com doença do carrapato mesmo, aí é utilizado antibióticos, né? Na questão especificamente da doença do carrapato, é um tratamento longo, tá? Então a gente preconiza aí no mínimo aí 4 semanas, às vezes pode chegar até 8 semanas de tratamento, tá? Então pelo menos um mês aí tratando, seu pet vai ficar. Perfeito. E depende também disso, né? De como está a saúde do pet. Sim. O tratamento ele é um dos fatores. Como ele absorveu ali o tratamento, como é que foi feito o tratamento, né? Como estava, né?
a evolução da doença no momento que começou o tratamento, isso tudo conta, né? Mas o tratamento em geral, a pergunta dele como é feito o tratamento, é com antibiótico. Perfeito. Mais uma participação dos espectadores, vamos lá. Quais os sintomas da erliquiose? A erliquiose é uma das doenças mais difíceis da gente especificar um sintoma, porque são vários sintomas, cada cachorro apresenta sintomas diferentes, né? No geral, perder peso, o cachorro fica mais magro, petequias no corpo, tem cachorro que chega a ter vômitos, tem cachorro que perde apetite. Perder apetite é um indicativo forte, mas perder apetite é indicativo de várias doenças também, né? Uma coisa que me deixa muito, assim, é doença do carrapato, em raras exceções, sangramento no nariz, né? Cachorro começou a sangrar o nariz, pode pensar em doença do carrapato, muita chance, tá? Hematomas pelo corpo, né? O olho avermelhado, uveíte, às vezes o olho fica azulado. Tem algumas características que que indicam pra gente, né? Mas no geral é muito difícil porque, como são muitos sintomas, muitas, né, se confunde com muitas doenças. Então, realmente, para fechar um diagnóstico seria, né, coletar os exames e fechar esse diagnóstico. Perfeito. Mais uma participação dos espectadores. Vamos à próxima pergunta. O que a doença do carrapato causa no cachorro? A gente falou de sintomas, mas não é o que acaba ocorrendo. A bactéria, ela tem uma ação principalmente nas plaquetas do cachorro. Então, quando a gente vai fechar um diagnóstico, um dos principais fatores para a gente fechar o diagnóstico é a queda de plaqueta, tá? Então, a gente vê o exame lá, plaquetas baixas no exame. O que essa plaqueta faz? A plaqueta, ela tem um fator de coagulação do nosso sangue. Então, quando a gente corta, quando a gente tem uma lesão, o que faz parar de sangrar? São as plaquetas. As plaquetas que vão ajudar na coagulação do nosso sangue, para parar ali aquele sangramento. Então, o que a bactéria causa ali é a destruição dessas plaquetas. Então, por isso que o cachorro vai ter sangramentos no nariz, por isso que quando a gente coleta o sangue num cachorro que está com doença carrapato, o sangue está ralo, está bem ralinho, né? É o que essa bactéria causa. E por isso que apresenta quadro hemorrágico nasal. Sim, então... E por isso que chega a levar à morte do paciente, né? Perfeito. Mais uma participação nesse bloco, vamos lá. A doença do carrapato transmite para outros cães que estão por perto? É tipo um vírus? Não. Só o carrapato? Não é tipo um vírus. Ela transmite, mas não de forma direta, não de cachorro para cachorro. O que acontece é que, se o cachorro está ali, ele foi picado pelo carrapato e ele se tornou portador ali da erliquiose, desse carrapato, o que acontece? Os próximos carrapatos que picarem nele podem adquirir a bactéria e aí consegue pular para outro cachorrinho e picar outro cachorrinho. Então, assim, tem essa transmissão de cachorro para cachorro? Não, né? Um cachorro que está com doença carrapato, já começou o tratamento, ele não tem mais carrapato, ele não transmite para outro. O que pode acontecer é que facilita a contaminação dos carrapatos do ambiente e que os outros peguem também, mas passar direto não passa. Perfeito. Não é um vírus, é uma bactéria. Perfeito. Lembrando que isso, né? Carrapato infesta muito rápido, né? Que a gente já viu a fêmea do carrapato ali, ela produz uma quantidade absurda de filhotes e estando contaminada, esses filhotes também vão estar e aí... Isso, eles fazem família aí, né? No próprio cachorro, isso aí vai se espalhando, né? O controle tem que ser feito, tá? Perfeito. Mais uma perguntinha para encerrar esse bloco, vamos lá. Quais os locais mais seguros para se passear com o cão e evitar contaminação? Existe? Então, a gente entra numa dificuldade ali de consentimento. Vamos lá. O ideal para o cachorro, o que é? Tá no meio do mato, no meio da terra. O cachorro é um animal que foi feito para a natureza, não para ficar em casa. Porém, são áreas onde vai ter a maior proliferação, a maior chance de adquirir. Então, assim, a chance de um cachorro estar passeando no asfalto ali, na calçada, pegar carrapato é muito menor do que ele na pracinha, né? Só que, né, a gente tem que pensar também do lado do cachorro. O que eu falo? Cachorro que tem muita ascendência a ter doença de carrapato, já teve muita doença de carrapato, cachorro, né, de áreas que tem mais chance de contaminação, tenta passear mais no asfalto, né? Se for andar na coleira, principalmente, né, vai no asfalto.
Agora, cachorro que fica solto, cachorro que vai para a fazenda, para o sítio, eu não vou falar para o proprietário, não, nunca mais leva no sítio, nunca mais leva. Não tem porquê. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta aqui, mais uma participação dos nossos espectadores. É verdade que faz mal, né? Intoxica o cão ficar dando remédio de carrapato de 30 em 30 dias para o cão? Mentira. Assim, existem remédios que são feitos para você fazer o reforço de 30 em 30 dias. Existem remédios que são feitos para fazer o reforço em 90 em 90 dias. Então, assim, né, depende do remédio, depende da bula do remédio, tá? Tem indicação certinha, sim. Peso certo. Só que, assim, normalmente eu falo para meus clientes, né, esse remédio de 30 dias, por exemplo, normalmente eles duram 2 meses, né? Não existe no mundo um medicamento que o efeito é para 30 dias, mas vai dar 30 dias certinho e acabou. Não tem isso. Então, tem um certo, né, prolongamento aí do tratamento. Então, você pode, né, até pelas questões financeiras e tudo mais, diminuir, mas se o remédio está ali escrito que é para 30 dias, 30 dias você pode repetir, não tem problema nenhum. Perfeito. Tá? E também condicionar isso ao ambiente, não é? Claro. A gente falava, olha, se eu levo o cachorro na pracinha, se ele vai para o sítio todo final de semana e etc., eu tenho um controle mais rígido. Se ele vive num apartamento... Não precisa fazer mensalmente, você pode espaçar um pouco mais isso aí, mas realmente, se ele vai para a fazenda, se ele te acompanha, se ele vai para a cachoeira, aí com certeza é bom você manter em dia, né? Porque mesmo o remédio, né, você dando totalmente em dia os remédios de carrapato, não significa que é impossível o seu pet pegar a doença do carrapato. Vai reduzir muito, porém não vai impossibilitar. Então, assim, você tem que diminuir essa margem, né? Vai levar para o lugar que tem mais incidência, vamos diminuir a margem de risco. Perfeito. Mais um espectador participando, vamos lá. Se meu cachorro se contaminar, qual a primeira coisa que eu devo fazer? Vamos lá, eu acho que a pergunta foi assim, meu cachorro pegou carrapatos, que é a primeira coisa a fazer? A primeira coisa a fazer é você ir dar o remédio do carrapato, imediato, né? Vai lá, passa num pet na hora, corre e dá o remédio. O carrapato, na teoria, ele precisaria de algumas horas ali picando o paciente para passar essa bactéria. Porém, tudo depende, às vezes a imunidade do cachorro está mais baixa, por algum motivo, e aí precisa de menos tempo, né? Então, mas se você, logo em seguida que ele pegou a doença, você já, né, ir lá, dar um remedinho, já passar aquele esporon para acabar com o carrapato, a tendência é que você não tenha esse risco. Agora, em relação, teve as picadas, né? Você viu o carrapato no cachorro, observa o dia a dia do cachorro. Começou a perder peso, começou a perder apetite, começou a ver alguns sintomas, já leva para coletar o exame de sangue, né? Leva para fazer uma consulta, tira um exame de sangue e resolve o problema. Porque a questão é isso, né? Você não tem um exame específico que aponte a erliquiose. Tem. Existe PCR, né? Sorologia, existe testes rápidos, mas assim, você não vai fazer o teste porque você viu um carrapato. Mas se você notar um sintoma, mesmo porque a doença ela fica subclínica por um tempo, então você não vai... Né? Tem uma janela ali. Viu um sintoma, leva. Meu cachorro come todo dia bem. Nossa, faz uns 2 dias aí que eu tô pondo potinho de ração, tá sobrando. Peraí, alguma coisa tem. Leva, coleta o exame e fecha o diagnóstico. Perfeito. Porque como a gente falou, é isso, né? Essa observação é importante para um diagnóstico precoce. Quanto mais cedo entra com tratamento, melhor é. Eu falo, a parte alimentar do cachorro, eu falo assim, se o tutor tiver esse controle de todo dia colocar a ração, tirar a ração, colocar a ração, tirar a ração, porque o cachorro vai comer na hora tudo que você colocar, ele já vai ter essa noção de, peraí, todo dia eu coloco aqui, ele come um pote inteiro, hoje está comendo metade, hoje não quis. Então você já começa, porque a alimentação acho que é o primeiro sinal importante. O primeiro sinal importante é o cachorro diminui o apetite, já vai ficando de olho. Perfeito. Mais uma pergunta, vamos lá. A erliquiose pode se tornar uma doença crônica?
duas coisas diferentes. A erliquiose tem as suas fases, né? Ela pode chegar numa fase crônica que é quando ali a bactéria já se hospedou faz muito tempo, e aí a gente pode ter alguns sinais como aumento do baço, algumas alterações que são com muito tempo que essa bactéria está agindo. Já é uma comorbidade. Isso, mas a doença ser crônica não, porque é uma bactéria. Então, você tem a doença, você tratou a doença, você resolveu o problema. Porém, esse paciente, ele sempre está apto a pegar essa doença de novo. É diferente, por exemplo, uma doença viral. Por exemplo, quando o paciente ele teve uma sinomose, por exemplo, e salvou, ou alguma outra doença de vírus que salva, ele acaba adquirindo uma imunidade, então dificilmente ele vai pegar de novo, né? Agora, bactéria não. Bactéria é aquilo lá. Tratou, deu 2 meses, ele teve contato com o carrapato, que tem a bactéria de novo, ele pode pegar de novo. Tá? Isso aí não tem muito esse controle. Então, não se torna uma doença crônica, igual uma doença de pele, por exemplo. Né? Não, é uma doença que você vai tratar, vai resolver. Porém, o cachorro durante a vida dele pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes esse carrapato. Por isso a questão, né, preventiva aí, né? Olha, quer dizer que no espaço que ele frequenta não só tem carrapato, como tem carrapato contaminado. Com certeza. Então tem que fazer aí todo um cuidado com os espaços. Tanto do paciente quanto do ambiente. Porque também tem isso com o carrapato, né? Se ele infestou aquele ambiente, ele fica lá por muito tempo. Sim, você precisa controlar o ambiente. Existem várias maneiras de controlar o ambiente. Existem vários venenos ali, mutox, triatox, regente, né? Para o ambiente. Para você cuidar do ambiente. Tá, perfeito. Mais uma participação dos espectadores, vamos lá. Existe algum repelente que afaste carrapato? Existem coleiras, né? Aquelas coleirinhas específicas que a ação delas é um pouco diferente dos remédios que você dá para o paciente não pegar carrapato. A ação delas, além de também absorver também a coleira e ter a medicação na coleira para matar o carrapato que está picando, eles também exalam cheiros, ficam um cheiro mais forte e acaba, né, afastando o carrapato. Mas também é aquilo. Assim como o remédio vioral, assim como o Puron, que é aquele que joga nas costinhas, não existe um tratamento hoje, ainda no mercado, que é 100%, que você fala, não, eu vou dar, por exemplo, uma vacina para doença viral. Você aplica uma vacina, é 99,9% de eficácia. Deu a doença da raiva lá, tá ok. Para um cachorro pegar, um caso de 1 em 1 milhão, que ele tem uma falha na imunologia dele. Aí beleza, mas é uma coisa muito rara. Agora, em questão da doença do carrapato, da bactéria, não existe nenhum medicamento no mercado que você vai aplicar no seu paciente e falar assim, olha, estou 100% seguro porque não vai ter jeito nenhum. Isso não existe. Mais um espectador, vamos à participação. A erliquiose só ataca cachorros? Não. Ela pode, sim, por exemplo, atacar gatos, mas é muito mais raro, né? Muito mais raro. Agora, no geral também, os carrapatos, eles podem gerar outras doenças em outras espécies, tá? Até na gente, né? São vetores aí de outros problemas. Nós não pegamos erliquiose, tá? Então, se você tem um cachorrinho com erliquiose, pode ficar em paz, pode tratar seu cachorrinho que você não vai pegar erliquiose, tá? Mas existem sim alguns outros animais, por exemplo, na capivara, que sempre se orienta para não ter um contato próximo, que pode sim esse carrapato transmitir doenças para a gente. Perfeito. É por isso que longe de capivara. Longe. O pessoal está na modinha aí com capivara. Capivara é problemática não em função dela, mas pelo carrapato, deixar ela lá no cantinho dela. Quietinha, cada um no seu canto. Exato. Mais uma participação, vamos lá. A doença do carrapato é fatal? Não sendo tratada, ela é fatal. Obviamente, em alguns casos, mesmo que você trate ela, às vezes não dá tempo, né? Às vezes o dano já foi tão grande que você não consegue reverter. Mas é uma doença que, é uma doença que tem cura, tem tratamento, tem cura, é muito possível você resolver. Você, tratando a tempo, você resolve o problema, só que é uma doença também que, se você não tratar a tempo, se você deixar essa doença prevalecer, vai ser fatal. O final é a morte. Perfeito.
E é interessante, não é, quando a gente pensa nisso, né? Porque se divulga tanto hoje, é evitável, tem métodos, e a gente ainda tem um volume de contaminação que muitas vezes a gente vê o impacto da desinformação mesmo. Infelizmente nós nos últimos 5, 6 anos aí entrou esses medicamentos via oral no mercado que são muito eficazes, ajudam muito no tratamento, mas até hoje tem gente que prefere comprar um remedinho lá de R$3, R$4, que diz resolver e obviamente se resolvesse não teria no mercado esses remédios novos aí que são um custo um pouco maior. Então, assim, existe tratamento, existe prevenção, né? Porém, tem que ser acompanhado, tem que ter um investimento para isso, né? Você tem que ter um custo do tratamento, tem um custo Mas eu sempre falo, doença do carrapato é uma doença longa, um tratamento longo. A prevenção é muito mais barata que o tratamento, muito mais. Mais uma pergunta dos espectadores, vamos à próxima pergunta. Em Batatais tem muitos casos da doença do carrapato na rotina, parece demais, né? 70% da rotina, né? Mas não é só Batatais, é no Brasil inteiro, né? É um país naturalmente, né, tropical, um país que a incidência de insetos é muito grande, não só na área pet, em qualquer área, né? A gente tem problemas em lavouras, tem problemas em tudo, né? Então é um país que tem não é só em Batatais, qualquer região aqui do Brasil, sim, a doença do carrapato prevalece. Perfeito. Por isso também é seguro, e muita gente faz isso, a tal da quarentena com os bichos, né? No sentido de, olha, adotei, fui em uma associação, adotei um bichinho antes, a gente põe em contato direto em casa, deixa num ambiente separado, etc. É muito comum, assim, eu pego muitos casos de clientes que compram cachorro, às vezes em canis, ou até adotam e tudo mais, e esse cachorro em filhotinho ali já vem com a doença do carrapato. Isso é muito comum. Então, é importante, inclusive eu até indico, às vezes a gente fica com dó, um filhotinho, né? Mas eu até indico, adotou um cachorro, comprou um cachorro, coleta o exame de sangue, tá? Manda para fazer o exame de sangue, já vê como é que está a situação, porque é importante mesmo, né? Ou então, alguns canis mais renomados, eles já te mandam um cachorrinho com exame de sangue. Mas não é o caso, leva o veterinário, já faz o exame. No dia que você for fazer a primeira vacina no cachorro, coleta o exame junto, tá? Ajuda bastante. Importante. E também esse cuidado, né? Não põe em contato direto com seus animais antes de ter um exame, etc. Que é isso, né? Você pôs um contaminado lá no meio, a chance de contaminar. Até para o próprio filhote, no caso, né? Agora a gente fugindo um pouco do assunto de doença do carrapato, doenças virais. O seu cachorro está em casa, ele é vacinado, ele vai na rua, ele volta, ele não vai pegar doença, ele está vacinado, ele tem a imunidade. Só que ele, nesse de ir na rua e voltar, ele traz o vírus para casa. Aí seu filhotinho pode pegar. Então é importante que você, nesses primeiros momentos, deixe ele separado até tomar todas as vacinas, até passar um tempo em casa, porque ele pode ter vindo com doença do carrapato, ele pode ter vindo com várias outras situações. Última participação dos espectadores de hoje, vamos lá. Existe alguma forma de proteger o animal e evitar o contato com o carrapato? Eu estava falando dessas... Existem várias formas, né, que a gente estava falando, né? No mercado hoje existem coleiras, existem medicamentos Puron, que é aqueles que você joga no lombo, existe no dorso, né? Existem medicamentos via oral, né? Existe a questão de você... o local onde você vai levar o seu cachorro, existe a questão de o ambiente da sua casa, que você pode controlar com venenos, né, regente, porém, né, a gente estava falando aqui, tudo isso você consegue amenizar, melhorar o ambiente, diminuir a chance, mas ainda não temos uma solução que vai resolver 100%, ainda não temos uma solução que eu posso te garantir que seu cachorro nunca vai ter uma doença do carrapato. Guilherme, gratidão, como sempre, aqui pela participação conosco, não é? Eu acho que é um problema aí que a gente enfrenta na rotina e que é bom as pessoas se informarem, né, para a gente conseguir reduzir os casos, e agradecemos sempre aqui a participação no Pergunte ao Doutor. Mais uma semana aí, volto a reforçar, gente, se algum tema que vocês quiserem conversar com a gente, que tem dúvidas, manda aqui pra gente, que a gente
tenta colocar esse tema aqui e cada vez ficar mais próximo aí, tá bom? É isso aí. Você pode continuar interagindo pelas nossas redes sociais, não é? Mandando sugestões de tema e perguntas também. Essa foi mais uma edição de Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor, todas as terças. É o dia do veterinário. De volta na próxima semana. Oferecimento: Vet Boss Clínica Veterinária e Castelo Pet Shop.